Boa noite. Vamos começar mais um estudo. O pai tá terminando de arrumar as coisas aqui. Hoje a gente vai falar sobre o versículo 11 do Salmo 119. Que o som vai mudar rapidinho. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. A gente vai estudar o versículo 11 do Salmo 119. Ele é bastante famoso, né? Guardei tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Antes, vamos ouvir uma musiquinha. Enquanto isso, vocês podem ir compartilhando, comentando, citando pessoas aí, para mais pessoas serem atingidas por essa conversa. Perfeito. Continuem marcando as pessoas, convidando gente, compartilhando a live. Vamos tentar... É uma conversa, né? Vamos tentar trazer mais pessoas para a conversa. Não esqueçam de comentar, tirar dúvidas. Como aqui é um estudo, né? Eu busquei correr atrás de outras pessoas que estudaram para criar algo que tente responder o máximo de perguntas possíveis, mas muitas vezes algumas questões são deixadas de lado. Então é muito importante vocês questionarem. Se eu não souber responder, meu pai tá ali atrás. Se a gente não souber responder, semana que vem ou até amanhã a gente responde as dúvidas que a gente não souber.
A gente tá aqui para crescer e aprender junto, não é como se eu tivesse todo conhecimento e estivesse passando para vocês. É pra gente crescer junto a ideia da live, por isso que a gente faz ela aberta, para vocês questionarem, para vocês acrescentarem ou corrigirem se eu falar alguma coisa errada também. Eu vou começar com uma oração, né? Como eu já li o versículo antes, eu vou ler de novo depois da oração, mas primeiro eu vou fazer essa oração. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar falando da Tua Palavra. Mais uma vez, dando a oportunidade de conversar com pessoas que Te buscam e tentam aprender sobre Ti no mesmo espírito que eu tenho tentado ultimamente. Que essas pessoas possam acrescentar na minha vida e que eu possa acrescentar na vida delas. Que nós possamos ser igreja, crescendo juntos e Te buscando, entendendo que nós estamos aqui para caminhar para um alvo. Ninguém aqui é perfeito e ninguém aqui vai estar sempre certo. Mas nós buscamos guardar a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Como diz esse salmo que nós vamos estudar hoje. Que nós possamos guardar verdadeiramente no nosso coração a Tua Palavra para ter prazer nela. É isso que eu Te peço. Guia nosso estudo hoje, guia as nossas conversas, como eu acredito que Tu tem guiado o nosso crescimento ultimamente. Que Tu continue nos dando crescimento espiritual acima de qualquer coisa, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Tu quer dar um oi para quem entrou? Eu vi que a Emily Demetrio entrou, a Esther, uma amiga minha, entrou, fico muito feliz de ver. O Jefinho entrou também, nosso baterista, a Cassi, a pastora Nani, o tio Ayrton tá aí com a gente, a mãe sempre tá aí. Quem quiser... A Suzana entrou também. Suzana entrou, aqui pra mim não apareceu. Mas se der oi, vai aparecer pra gente, a gente já responde. Eu não vou ficar vendo sempre, porque eu vou tá abrindo versículos ou alguma coisa assim, mas o pai tá acompanhando ali atrás. Vamos começar, eu vou ler de novo o versículo. A NTLH e a NAA tem a mesma versão, né? As duas versões têm as mesmas palavras. Diz: guardo a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E na ARC, que é o mais famoso, né, que a gente conhece bastante, escondi Tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. É bem parecido nessas duas traduções. Acho que guardo fica um pouquinho mais perto do sentido que a gente busca, mas o escondi a Tua Palavra no meu coração também serve para, em alguns sentidos, quando a gente pensa em proteger, né? Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção nesse começo são quais são os três pontos importantes desse versículo, né? Que o salmista fala da coisa mais preciosa que existe, que é a palavra de Deus, ele oculta ela no lugar mais importante dele, que é o coração. Na Bíblia, muitas vezes, o coração é a alma, né? Ele faz esse paralelo com o coração sendo a alma. E a intenção é a melhor possível, né? Que é não pecar contra Deus. Então, são esses três fatores, né? A palavra sendo guardada num lugar extremamente importante dentro do contexto bíblico, que é usado para falar sobre a nossa vida e com a intenção de não pecar contra Deus. O salmista fala diretamente para Deus, né? Isso demonstra um amor pela palavra de Deus, assim. Ele demonstra o amor pela palavra por ela ser de Deus, ser a palavra de Deus, não por idolatria à palavra, que muita gente fala sobre isso, mas sim por amar algo que é a manifestação de Deus para nós, né? Aquilo que Ele nos deu como a vontade dele. Se ela é a palavra de Deus, ela é o melhor jeito de não pecar contra Ele. E aí entra um ponto muito, muito interessante do ser cristão, né? Do que é ser cristão. A primeira coisa mais importante para a gente entender o cristianismo é que, pelo menos deveria ser assim, o mal moral para o cristão é ofender a Deus, né? Para a sociedade, o mal moral seria tu ofender um semelhante, né? Uma outra pessoa, porque tu não tem esse direito. Para nós, ofender uma pessoa seria um pecado não por ofender a pessoa, mas sim por ofender alguém que, assim, por descumprir uma ordenação direta de Deus, que é amar o teu próximo, né? Então, mesmo as coisas que o mundo considera errado, que vem, muitas a gente considera errado, mas não pelo mesmo motivo.
A gente tem que entender que os outros são iguais a gente e por isso a gente tem que amar e respeitar eles, porque eles foram criados por Deus assim como nós, né? Eu acho errado aquele ditado que diz somos todos filhos de Deus, porque não é isso que a Bíblia diz, mas somos todos criaturas dele e somos todos tão dignos quanto da redenção. Se nós não buscarmos, se nós não formos humildes e amorosos com eles, nós estaremos pecando contra Deus, não só contra eles, principalmente contra Deus, né? Estaremos nos considerando superiores, mais dignos de uma redenção que não é mérito nosso. A gente foi remido por Cristo na cruz e não por alguma atitude que a gente fez. A gente não pode ter orgulho de uma coisa que foi nos entregue. Tu não pode se orgulhar de ter ganho um videogame, sabe? Tu não pode chegar no teu amigo e dizer pra ele, eu sou melhor que tu porque eu ganhei um videogame. Se tu trabalhou e tu conquistou, mesmo assim tu vai estar sendo arrogante se tu se sentir melhor que ele, mas pelo menos houve um esforço da tua parte, sabe? Agora tu querer se vangloriar de um presente que tu ganhou, né? Se tu achar que tu é melhor que ele porque alguém facilitou teu caminho para conseguir um emprego, porque alguém facilitou teu caminho para chegar numa faculdade e ele não teve esse caminho facilitado, né? Tu se vangloriar disso só vai mostrar que tu não, uma falta de caráter, sabe? Como é que tu tá se vangloriando de uma coisa que tu não tem mérito? E é justamente sobre isso que nós tratamos sobre a salvação. A gente não tem mérito nela. A gente não pode ofender outra pessoa porque ela não é melhor que a gente, muito menos pior que a gente. Nós somos tão dignos quanto, e seria ofender a Cristo, ofender a Deus, o sacrifício, achar que a gente é melhor que alguém. E se a nossa definição de mal moral é pecar contra Deus, né, ofender a Deus, quais seriam os melhores caminhos para fugir disso, para não ofender a Deus? O que nos mostraria como não ofender a Deus? Bom, a própria manifestação da vontade dele que nós falamos, né? A própria palavra. A palavra é a manifestação da vontade de Deus. Se a gente cumprir ela, a gente não vai ofender a Deus. A gente vem falando nas últimas lives sobre como pecar não é necessariamente o ato em si e como a gente nunca vai deixar de pecar. Mas uma coisa que a gente citou que eu acho muito importante é dizer esse não pode que as igrejas pregam, muitas igrejas pregam, não é uma realidade, sabe? A gente não tem nada que não seja proibido de fazer. O que eu acredito é que nós temos isso aqui, ó, a noção de que o mal moral é ofender a Deus. Então a gente não cumpre a palavra porque nós somos obrigados a cumprir a palavra, mas sim porque a gente não quer ofender aquele que nos salvou, aquele que nos deu a oportunidade de deixar de ser criatura dele e nos tornar filhos dele e ser salvos de uma coisa que nós merecemos, sabe? A Bíblia diz que a gente merece o que está por vir e ele nos ofereceu uma maneira de sair, uma maneira de fugir desse destino tão certo e tão justo que era o destino que nós teríamos se não fosse a redenção dele. Então, é muito importante a gente entender que a gente cumpre a palavra não porque a gente é bom, muito menos que a gente cumpre a palavra porque a gente não pode descumprir. A gente cumpre a palavra porque nós queremos honrar aquele que nos salvou, sabe? É um gesto de gratidão. Obedecer a palavra é gratidão. O Espírito que vai nos mudar, é óbvio, a gente não vai mudar sozinho, mas é quando a gente começa a entender que a gente não tem que fazer as coisas, e sim que nós temos que nos entregar para Ele em gratidão, que a gente vai começar a mudar. A gente vai começar a mudar buscando a palavra, sabe? Não é tu se esforçar para deixar de fazer aquilo, e sim tu se esforçar para buscar a Deus, e Deus vai te mudar, sabe? Deus vai te incomodar. Quando tu tiver um relacionamento, é uma coisa que eu gosto bastante de falar, quando a gente busca um relacionamento com Deus, Ele vai nos incomodar quando a gente for fazer alguma coisa ruim, sabe? Se tu busca um relacionamento com Ele e não deixar de fazer um pecado, quando aquele pecado aparecer na tua frente, tu vai se sentir incomodado, sabe? É como uma pessoa que gosta muito da mãe e tiver prestes a fazer uma coisa que sabe que a mãe não vai gostar. Ela vai deixar de fazer porque ela pensa assim, pô, eu gosto da minha mãe, eu não quero que ela fique chateada comigo, eu não quero que ela fique frustrada comigo. E a gente falou sobre isso na live dos jovens, na quarta passada, né? Às vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente não quer frustrar nossos pais, porque a gente gosta deles. E é esse relacionamento com Deus que a gente tem que buscar. Um relacionamento onde a gente deixa de fazer as coisas erradas, não porque a gente é bom,
mas sim por entender que, cara, aquilo ali pode ofender uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Uma pessoa que me fez tão bem. Eu não tenho por que fazer isso. A gente começa a se abster de fazer as coisas por vontade própria, né? Em teoria, mas sem buscar aquilo. Tu não tá lutando contra o pecado, mas sim tu tá lutando para ter um relacionamento com Deus. E Ele, o Espírito Santo, tá te convencendo do pecado. O Espírito Santo tá te dando forças para combater esse pecado. Eu acho interessante ali que, por exemplo, já em Deuteronômios, lá para nós, Deuteronômio 6,6 diz para nós assim: guarde sempre no coração as leis que eu estou te dando hoje. Quer dizer, ele deu as leis e disse para a gente guardar no coração. E é isso que está falando aqui nesse versículo. Esse versículo está dizendo para nós que eu guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Ou seja, Deus nos deu... E o interessante que a gente vê muitas vezes, que a gente geralmente a gente não conhece, por isso que eu acho interessante, toda vez que tu tiver a oportunidade de estudar a história, todos os reis que eram consagrados reis, né? Por exemplo, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, e todos os outros reis, para eles serem reis, eles tinham que conhecer toda a palavra, eles tinham que conhecer todo o livro de Salmos, eles tinham que conhecer os profetas, Salmos e os profetas para conhecer. Nós vemos isso na religião judaica, que uma criança com 12 anos, ela faz o bar mitzvah, né? E o bar mitzvah, ele tem que declamar os 150 salmos de cor, de fora a fora. É exatamente isso, ou seja, eu tenho que guardar a tua palavra. Então eles conheciam. Aí hoje em dia nós vemos, infelizmente, nos cristãos e nas igrejas, os filhos são criados de qualquer forma. Eles não ensinam-se mais o amor pela palavra. E tem diferença entre amor pela palavra, é o que está falando para nós aqui nesse versículo, a diferença entre ter amor pela palavra e ser obrigado a ler a palavra. Que às vezes eu vejo pais obrigando os filhos a fazerem coisas que os filhos não querem, ao invés de dar testemunhos de que a vida cristã é boa e estudar é bom e conhecer a palavra de Deus é bom. Então por isso que esse versículo é maravilhoso, que ele assim, eu guardo no meu coração para não pecar contra ti. É totalmente por amor, exatamente por amor, nada mais. Eu vou encerrar a live aqui porque o pai leu todo o meu estudo aqui. O pai acabou de falar todo o meu estudo Mas enfim, deixando brincadeiras de lado, eu vou recitar as coisas que ele falou mais pra frente porque tá tudo planejado aqui. Tenho um cronograminha do porquê que eu quero chegar ali. Mas enfim, voltando pro que eu tava falando, quando a gente deixa de pecar, né, significa que nós entesouramos a palavra de Deus. E é justamente sobre isso que o versículo tá falando, né? Nós guardarmos ele num lugar de extrema importância, né? Como eu falei, a Bíblia trata o nosso coração como um lugar da vida, assim, é ali que a alma está. É o coração que retém a vida. Cientificamente falando, talvez esse lugar fosse o cérebro, né? Seria a mente, né? Mas a palavra de Deus, ela costuma fazer um paralelo da mente sendo a gente tem um consciente, mas a gente ter ali o espírito. Acho que a mente está mais para alma e o coração mais para espírito, dentro das analogias que a palavra faz. O Cleito falou assim, somos conduzidos por aquilo que está dominando o nosso coração. Exatamente. Então, quando a gente... Uma coisa que eu anotei aqui, uma frase que eu achei muito interessante, que eu li, que é do Spurgeon também, é que quando a gente guarda, a gente protege com o nosso coração, né, o nosso espírito, de todo o nosso espírito, nós guardamos e protegemos a palavra começa a guardar nosso coração. É um negócio, não é um esforço vazio, sabe? É um esforço que retorna pra gente. Porque quando a gente começa a proteger a palavra de Deus e a vontade, sabendo que a palavra de Deus expressa a vontade dele, do que nós devemos fazer e como nós devemos agir, quando a gente começa a guardar com o nosso coração a palavra, a palavra começa a nos guardar. A palavra começa a nos proteger de coisas como eu falei ali. Às vezes a gente buscando um relacionamento com Deus,
né? Enchendo o nosso coração dele, ele vai nos lembrar, né? Ele vai nos incomodar quando a gente for fazer alguma coisa errada. E é bem isso que essa frase fala. Quando a gente começa a se preocupar em guardar, a proteger a palavra com o nosso coração, a palavra vai começar a proteger o nosso coração também. Porque os ataques externos que vão vir, né, que seriam feitos por nós mesmos, os pecados que nós faríamos que corromperiam nossos corações, vão começar a deixar de acontecer, porque a gente vai começar a buscar tanto Deus. Primeiro que a gente não vai ter tempo para ficar fazendo tanto pecado. E mesmo quando a gente for fazer alguma coisa, nosso coração vai se sentir incomodado. Porque as normas do nosso coração foram substituídas pela palavra de Deus, sabe? Os desejos, as vontades começam a ser substituídos pela palavra de Deus. E daí a gente vai começar a sentir esse retorno de proteger a palavra e a palavra nos proteger. A Grazi botou assim, ó: depois de um tempo de relacionamento, não sentimos mais prazer no pecado. O prazer e a satisfação do relacionamento com Deus é maior do que a vontade de errar. E aí o Cleito respondeu em cima disso, bem dessas: a satisfação em não pecar é muito maior que a satisfação do pecado. Muito profundo isso. É muito bom, porque além, como eu estava falando, são as duas formas que buscar um relacionamento com ele nos afastam do pecado, né? A primeira, que talvez seja a mais palpável, assim, para quem não tem um relacionamento muito profundo com ele, é tu entender que se tu estiver buscando a Deus, tu não vai ter tempo para fazer tanto pecado, entendeu? Vão aparecer as oportunidades, sempre vão, tua mente sempre vai estar poluída e querendo fazer alguma coisa errada, mas o tempo que tu tem ocioso aumenta muito a quantidade de oportunidades de pecar que tu tem, sabe? Então, quando tu começa a se dedicar, e aqui eu anotei que o salmista, no versículo passado, ele disse que eu cumpro todos os seus decretos, né? Eu vou ler aqui para não falar besteira. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. O mesmo salmista que no versículo passado pediu ajuda, ele reconhece que, mesmo pedindo ajuda, ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa guardar a palavra. Em todos os sentidos que guardar falam. Mais pra frente eu vou falar todos os dois sentidos que eu considero mais importantes. Ele desprende dele uma necessidade de correr atrás de guardar a palavra. Seja decorando ela primeiro e depois colocando ela em prática. São duas coisas que demoram muito tempo, cara. São 150 salmos. Só salmos são 150. Então, para te conseguir decorar os 150 salmos, você vai precisar de um tempinho, sabe? O tempo que tu tá ali decorando esses salmos, pode ter certeza que a quantidade de pecados que tu faz vai diminuir bastante. Porque tu não vai ter tempo para ficar pecando, sabe? E aqui eu entro nesses dois significados que guardar e esconder podem ter dentro da palavra de Deus. A primeira coisa que eu anotei aqui foi bem aquilo que o pai falou. O salmista era judeu, Cristo era judeu, os apóstolos eram judeus, e na cultura judaica, decorar os 150 salmos era a regra. Não era uma coisa que tu... não era... tipo, tu quer decorar alguma coisa ou não. Eles ensinavam as crianças a decorar os salmos. As crianças, elas, no bar mitzvah, elas tinham que recitar os salmos. Então, para te recitar os salmos, tu tinha que decorar eles. O próprio Salmo 119, ele é feito totalmente melódico. É um salmo que tem o intuito de ser decorado. Ele é facilitado para te decorar ele, sabe? Em português ele não é assim, mas ele foi escrito numa língua onde todas de 8 em 8 versículos começam com uma letra e eles terminam rimando. Então, é um negócio feito para ser decorado, sabe? Tu sabe que as primeiras começam com A, as 8 primeiras começam com A. As 8 próximas vão ser B, as outras próximas vão ser C. É mais ou menos assim que funciona, sabe? Dentro do alfabeto deles, é óbvio. E rima é um negócio feito para decorar. Então, o sentido de guardar também está em decorar. A gente sempre fala que não é necessariamente decorar, e realmente não é só decorar, de fato. Mas é muito bom a gente saber que, tanto no contexto do salmista quanto no contexto de Cristo, decorar a palavra era sim uma coisa importante. Decorar os salmos, decorar os provérbios, decorar o máximo que tu puder das palavras é importantíssimo. Eu questiono as pessoas que vivem em países onde a Bíblia é proibida. O que eles fazem se eles não tiverem decorado pelo menos alguns trechos, sabe? Pelo menos algumas coisas importantes, por exemplo, os salmos. Como que vai ser o relacionamento deles com Deus se eles não tiverem
conhecimento ou não lembrarem o que é a vontade de Deus. A gente acredita que isso aqui é a vontade de Deus. Hoje, talvez até por esse comodismo de ter a palavra de Deus, a gente não se preocupa em decorar, nem buscar tanto. Mas a gente precisa saber que o dia de amanhã pertence a Deus, a gente não sabe quais as dificuldades que vão vir no dia de amanhã, e decorar a palavra dele não vai te fazer mal agora e pode te fazer muito bem no futuro, sabe? Pode ser a base do teu relacionamento no futuro. Para não usar só exemplos judeus, porque uma coisa que eu me preocupei enquanto fazia esse estudo era que talvez a gente achasse que é uma questão cultural judaica, e de fato era, mas eu cito Martinho Lutero, que conhecia os 150 salmos de cor. Ele era católico, gerou a reforma, então ele foi talvez o primeiro evangélico, o primeiro protestante, e ele sabia os 150 salmos de cor. Então não é uma coisa que está presa lá numa cultura, é uma coisa importante. A gente ama, sabe, eu conheço trechos de Harry Potter de cor, porque eu gosto muito de Harry Potter. E por que eu não conheço tantos trechos da Bíblia assim, sabe? A Bíblia é um livro, eu acho que não chega a passar a quantidade de coisa escrita que tem nos 7 livros de Harry Potter. Então, por que eu tenho mais facilidade para decorar coisas de Harry Potter do que de Deus, se eu digo que eu louvo e sirvo ao Senhor? A gente começa a se contradizer, as nossas atitudes começam a contradizer as nossas falas, porque a gente não vive colocando Ele como Senhor, sabe? Aquele negócio de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ou tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que se o Senhor não for o teu pastor, Ele não vai te guardar, sabe? Ele não vai te prover. Tu tem que colocar Ele como teu Senhor de fato. E se, no meu caso, né, eu tô me expondo aqui porque eu acho isso importante, a gente mostrar que eu não tô aqui para julgar vocês, e sim para exortar nós como igreja. Por que eu decoro mais coisas de Harry Potter do que coisas daquele que eu digo que eu sirvo? Não faz sentido, sabe? Eu já li Harry Potter algumas vezes, todos os livros mais de uma vez, e eu nunca fiz isso com a Bíblia, de pegar ela e ler inteira 1 ou 2 vezes, sabe? Então, é uma coisa de se questionar. Por que eu tô levando mais a sério uma série de ficção que eu gosto, eu acho muito bom, que já me deu muita oportunidade de conhecer gente para quem eu falo de Deus. Eu não acho que tu gostar de coisas nerds, tu gostar de coisas... não sei outras coisas que tu pode gostar. Tu gostar de carro, tu gostar de futebol te torna menos cristão. Mas quando tu começa essas coisas esses teus prazeres mundanos, digamos assim, se tornam mais prazerosos pra ti do que a palavra de Deus, daí tem alguma coisa errada, sabe? Aí tu abre brecha pra pecado, como eu tava falando ali antes. O Cleito falou aqui a respeito do do João 6, né? O João 6, que para mim é maravilhoso, o João 6 que fala... E lá no fim, né, quando chega a contar os 12 discípulos, Cristo pergunta, né, tem mais alguém que quer ir embora? E aí o que o Cleito fala, né, quando Pedro diz, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de salvação? E aí, às vezes, como tu está falando, nós nos afeiçoamos a alguma coisa, seja lá o que seja, assim como pode ser um livro, pode ser um autor, pode ser um filho, pode ser um hobby. Eu conheço pessoas que o cara faz de tudo para conseguir selos. Esqueci o nome o cara que gosta de colecionar selos. Aí tem gente que coleciona moedas, ou seja, ele vende tudo que ele tem por troca de um exemplar daquilo que ele ama. E muitas vezes nós dizemos que somos amantes de Deus e não cedemos 5 minutos do nosso tempo. Ou seja, essa palavra, esse versículo do Salmo 119 tem que ser riscado da nossa Bíblia, porque nós não amamos a palavra, nós não queremos colocar a palavra. Como é que nós vamos colocar? Nós vemos em Atos 2, lá no versículo 42, que ele diz, do 42 em diante, que ele fala para nós que e eles viviam conforme que os apóstolos falavam. Ou seja, eles sabiam o que os apóstolos falavam. E hoje em dia nós podemos viver de acordo... não, mas isso aqui é Velho Testamento. Então não vive o Velho Testamento, mas vive de acordo com o que os apóstolos falaram. Decora um evangelho inteiro, pelo menos. Evangelho. Mateus, que tem o Sermão do Monte ali, é muito bom. Só os 3 capítulos. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, se a gente conseguir colocar ele em prática,
decorar eles. E, cara, tem gente que não sabe, infelizmente, às vezes a gente brinca, mas o católico sabe muito mais do que o evangélico. Porque o católico recita, eles fazem ladainha, eles recitam orações, eles recitam textos bíblicos, e o evangélico se acha superior e não sabe nada. Às vezes tu vai conversar com um evangélico, o cara não sabe um versículo bíblico, se saber só Jesus chorou, e olha lá ainda. 3,16 lá. Ou João 3,16, é só o que sabe. Não, então, eles conhecem, eu tava vendo assim, ó, eu li esse versículo hoje não, né? Eu li esse versículo pensando assim, tá, eu vou estudar ele. E eu li, guardo tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu disse, cara, conheço esse versículo. Daí eu fui buscar em outra versão, uma versão mais antiga, com uma ACF lá, e daí eu vi, cara, esse versículo é muito famoso. Esse versículo é muito famoso. As pessoas conhecem esse versículo, só que elas não buscam entender o que é isso, sabe? Eu concordo, repito que eu concordo, e a gente vai falar, e agora logo em seguida eu já vou partir para esse sentido, que um dos sentidos, e talvez o mais importante, não seja decorar. Só que se tu não está disposto a decorar um capítulo da Bíblia, cara, como que tu tem coragem de dizer que Deus é o teu Senhor, cara? Como assim, velho? Tu decora trecho de filme, fala de filme. Quantas pessoas eu não conheço que assistem o filme favorito delas falando em cima dos personagens porque sabe todas as falas de cor. As pessoas que sabem recitar poesia, sabem recitar poema, sabem recitar texto. Eu que sei coisas de Harry Potter, se fizer um quiz de Harry Potter talvez eu acerte tudo, porque eu gosto e eu procuro saber sobre o universo de Harry Potter, além do que está no livro. E por que a gente não, se a gente faz isso para tudo? Se um cara gasta